Bem-vindo ao GZCast. Esse é o nosso primeiro episódio, então você precisa saber que não importa a sua área, a sua profissão, o seu negócio, a comunicação está dentro de tudo. Não tem profissão que escapa disso. A proposta aqui é trazer pessoas de áreas diferentes, com vivências diferentes, e descobrir como a comunicação aparece no trabalho de cada um. Hoje eu trouxe alguém muito especial que também vive disso na prática. Então esse episódio de estreia vai ser de duas pessoas que pensam comunicação o dia inteiro, conversando sobre isso. A boa comunicação não serve para impressionar os outros, ela serve para conectar. No mundo híbrido de hoje, essa conexão precisa acontecer na mesa de reunião ou então no feed do Instagram. Seja muito bem-vindo ao GZCast. Hoje eu, Gilson Zimmermann e o Edmilson Ortiz vamos te mostrar como a sua fala pode se transformar na sua maior ferramenta de crescimento profissional. Aqui comigo o Edmilson, seja bem-vindo. Edmilson, vamos se apresentar aqui um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente saber como é que a comunicação chegou na tua vida. Em que momento que teve esse estalo, como é que isso despertou para você como também um negócio? Olá, Gilson, tudo bem? Cara, primeiro eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, né, nesse programa de estreia. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Você é um cara que está sempre em movimento, não cansa de inovar e de se renovar, né? Parabéns por isso. Eu admiro de verdade o teu trabalho, a tua história. Quanto mais eu conheço, mais gera admiração. Olha, a comunicação entrou na minha vida profissionalmente, você está falando, né? Porque comunicar isso. A gente começa bem pequenininho. Sim, profissionalmente. Profissionalmente. Eu acredito, Gilson, que eu nunca pensei numa segunda opção. Meu pai era radialista e quando eu, na infância, passei a mudar de cidade por conta disso, do Banco do Brasil, parece confuso, mas o pai era radialista e depois foi pro Banco do Brasil. Mas ele tem essa essência da comunicação. E eu via ele em reuniões, quando chegava numa cidade, aquele discurso de boas-vindas lá como gerente de banco, depois o discurso de despedida, quando mudava de cidade. Eu sempre admirei isso, porque ele tinha uma facilidade. Então eu via o meu pai falando, eu ouvia e pensava, nossa, eu quero fazer isso aí também. Isso foi uma questão. E outra foi que, quando você é pré-adolescente, chega numa cidade nova para fazer amizade, é um desafio de socialização, né? E eu lembro um episódio que só fui entender muito tempo depois. Quando eu comecei a olhar para minha história, fui questionado por um mentor que eu contratei na época, e eu fui entrar nisso e percebi onde que nasceu de verdade esse viés da comunicação. Eu fui morar no Nordeste, no Maranhão, e eu fui pro primeiro dia de aula e cheguei em casa, eu fui muito chateado, né? Com o nó na garganta, eu não sabia chorar. Hoje eu tento aprender isso, até hoje. E eu tava muito chateado. E meu pai perguntou o que houve. Eu falei assim, não, eles ficam me zoando lá, porque o meu R é porta-porteira, né? E lá no Nordeste o R é diferente. Isso. E porque eu sou muito branco. Né? Então, no Nordeste, no Maranhão, eu era o branquinho da turma. E meu pai falou o seguinte, aprende a rir de si mesmo. Se você ficar chateado, bravo, vai só aumentar. Então brinca com isso, aumenta o R, faz mais sotaque ainda, de propósito, brincando, faz piada de branco, me ajudou a ter um repertório de piadinhas ali sobre ser branquinho e tal. E aí no dia seguinte eu já tive outra atitude e aquilo funcionou. Então eu percebi que habilidades de comunicação me faziam fazer amizades, me geravam novos amigos. E quando eu tinha amigos, eu trocava de cidade de novo, e tinha que fazer tudo de novo, e dava certo de novo. Então eu percebi que mudava a minha vida, né? Habilidade social, eu tô falando comunicação inicialmente como habilidade social, mudava a minha vida. E aí quando chegou na época do vestibular, a escolha foi meio que natural, eu escolhi fazer jornalismo. E aí depois profissionalmente acabou indo para alguma rádio ou TV? Eu comecei a trabalhar com jornalismo no terceiro semestre, né? Já no terceiro semestre. E trabalhei em jornal impresso, na época o jornal A Razão lá de Santa Maria, eu estava na Universidade Federal de Santa Maria. O jornal A Razão fez parte historicamente dos diários associados, do Chateaubriand, então era um jornal histórico, diário. Depois, nessa época, ainda fazia muitas participações em rádio como freelancer, né, em alguns momentos lá que tinha essa demanda. E mais pra frente, fui para a televisão de lá, para a RBS TV em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, isso em 97. Então, somando tudo, eu comecei em 95, já no terceiro semestre da faculdade, e fiz as contas, eu tô indo para 32 anos de comunicação profissional.
Então a carreira em TV ela ficou mais evidente, mas eu comecei em jornal, né? Jornal e rádio, né? Sim. Aí em 97 fui para TV Santa Maria, em 98 eu vim para cá, para Floripa. E só saí da televisão em 2017. Muito bom. Eu acho que essa questão de se desafiar vem desde a juventude, né, principalmente. E na infância, eu vejo com muitos alunos meus, os cursos, às vezes, que há um medo de falar em público, o ficar vermelho, o gaguejar, o não sair nada do que tinha pensado, né? E eu comecei com isso, eu me lembro que na época mais do ginásio para segundo grau e depois faculdade, eu também sempre procurei me desafiar, porque eu tinha também sentimento de um nervosismo, né? Aquela coisa que parece que não saía, se você fosse chamado pelo professor para frente, dava um branco. E aí eu fui assumindo funções, assim, tipo, o que vai fazer o discurso da turma, era eu. O que fazia algum cerimonial de alguma coisa, era comigo. Eu levantava o dedo para ir, para me desafiar. Que eu entendo que o passo que a pessoa dá para se desafiar tira uma parte do medo, que a gente vai falar depois. E aí eu fui crescendo nisso, gostei de fazer cerimonial, comecei fazendo cerimonial de eventos, de solenidades e tal, por lado profissional também me chamou para isso. E aí comecei a participar também desse desenvolvimento da oratória, da comunicação, para entender um pouco mais, porque eu não entendia. Não fiz jornalismo, fiz administração, então você não tem essa cadeira tão clara na vida. E aí que despertou esse interesse, né? A gente sempre tem vontade de aprender, de conhecer mais, e fui para frente nesse tom, mas começando com o gerenciamento de eventos, principalmente no cerimonial e protocolo, onde você tem um público na tua frente, você tem um script, mas também é um desafio. E aí em 2008, eu me lembro, eu comecei a me desafiar fazendo debates políticos municipais. E de lá para cá, cada 4 anos eu faço 10, 12, 15 debates. A mediação do debate, né? Mediação do debate político, exatamente. Então você tinha lá atrás, antes da pandemia, públicos enormes de 1.000 e poucas pessoas. Depois mudou um pouco, mas sempre transmitido ao vivo daí. Teve um episódio que tinha 8.000 pessoas assistindo no Facebook num dos debates. Então, mesmo que não tenham pessoas me vendo, mas várias pessoas estão vendo, milhares, né? Isso que é o legal da pessoa poder se manifestar microfone. E o estalo, acho que foi nesse decorrer também, assim, do tempo. Não vivo da oratória, né, em si, mas gosto muito e treino pessoas para isso. E aí eu falei do medo, né, que as pessoas dizem que eu tenho medo de falar em público. Tenho medo de falar em público. Tem estatística que fala que o segundo medo, né, depois da morte, é o de falar em público. Para algumas pessoas isso é natural. Como é que tu vê isso com os teus cursos e teus alunos? Sabe que, primeiro eu quero falar sobre essa estatística aí, é verdade, se fala muito, né, que em muitas pesquisas o medo de falar em público é mais mencionado do que o medo de morrer. Isso. É curioso isso, porque é claro que na real a pessoa tem mais medo da morte, né? Sim. Se tá lá em cima de um prédio e olha para baixo, fala em público ou pula daqui, o cara vai falar em público, né? Mas a primeira lembrança que a pessoa vem porque assusta. E de onde vem isso? A gente nasceu com a necessidade de pertencer a algo. Então, antigamente, se a gente pegar historicamente, ou você fazia parte de um grupo ou você de fato não sobrevivia. Então era uma questão de sobrevivência, pertencer, fazer parte. E se você fosse desaprovado pelo grupo, fosse excluído, você não tinha condições de sobreviver. Isso. Precisava estar em grupo. Então a gente carrega esse instinto. Hoje a realidade é diferente, mas a gente tem muita coisa no nosso mecanismo, do nosso cérebro, tal, que é primitiva, que faz a gente entender que aquilo ali é um risco de fato. Porque se eu vou falar em público e eu não vou bem, eu sou desaprovado, eu posso ser excluído, isso pode custar a minha vida. Então é instintivo. Sendo que, na verdade, a gente tem que fazer pequenos ajustes, não é uma coisa mágica, né? Às vezes a pessoa vem... Ontem eu tive uma palestra, eu assisti uma palestra de uma ex-aluna minha da confraria. Ela vai muito bem, mas antes de começar, ela, né, tem que modular a emoção, né? Ela tem que respirar e tal, ela não é aquela coisa que você vai tranquilamente pra frente, né, de um público. Até hoje eu acho que quando dá um nervosinho é respeito ao público. Quando você entende que você, quando tá ali na frente, está prestando serviço, e tira o foco de você e coloca nas pessoas, falando assim parece fácil, né? Mas tem técnicas para fazer isso. A gente consegue prestar um serviço. A gente consegue entender que a nossa mensagem, o conteúdo que eu quero entregar tem que ser maior do que o meu ego. E aí tem uma aparente contradição que eu gosto muito de frisar. Se alguém abre mão de dizer o que tem que ser dito, abre mão de prestar serviço, abre mão de levar uma mensagem de valor, porque acredita ser modesto, humilde e tal, né? Eu sou assim. Na verdade, é o ego falando mais alto, né? Alguém que não admite a possibilidade de errar é o quê?
não é uma pessoa humilde, modesta, né? É sobretudo alguém que pressupõe que pode ser perfeito. Se eu pressuponho que eu posso ser perfeito e só quero impressionar, eu não vou me humanizar, me vulnerabilizar a ponto de servir alguém. Então, essa perspectiva a gente tem que começar a entender. Admitir a possibilidade de erro, porque estar na frente é humano, né? Estar na frente... Pô, errar é humano, quero dizer. Errar é humano. Né? Se eu não admito que eu posso errar, eu admito que eu sou humano, então tá tudo bem. A questão é como que eu lido com o meu erro, como que eu torno isso natural. Porque pensa comigo, hoje em dia, em época de inteligência artificial, a gente vê uns textos aí que tá na cara que foram feitos por IA. Sim. A gente vê vídeos de Instagram tudo perfeitinho, tudo organizadinho, né? Eu mesmo já fiz muitos vídeos assim, tudo editadinho, bonitinho e tal. Cara, mas o que conecta de verdade? Exato. É quando a gente vê que ali tem alguém que não é um robô, que pode errar, né? Que é humano. Exato, que é humano. Esse medo de falar em público, ele pode ter também, para algumas pessoas, uma origem lá na infância, né? Eu já vi isso e já apresentei também essa situação. Ou na escola ter sido chacotado, né? Ou retalhado pelo professor ou pelos alunos, zombado. Hoje em dia tem outros nomes para isso, né? Ou a própria família naquela questão, né? Que muitos dizem, não é tua vez, cala a boca, fica ali, não te mete. E isso vai criando uma barreira, talvez, no desenvolvimento daquele jovem, daquela criança, no sentido que eu não posso falar, né? Retração. E eu tive casos já em treinamentos que, umas dinâmicas que eu uso, a pessoa volta na história e fala, não faço regressão, mas volta na história e conta de onde é que você tem o medo. Onde saiu, onde nasceu isso, Onde nasceu esse medo? Lembra? Fala, e a pessoa vem e fala, descarrega isso também como um alívio, né? Porque às vezes está trancado. Entra em contato com o trauma, praticamente isso, né? Exatamente, vai lá no trauma, volta, fala, para justamente deixar isso mais fácil, né? Remover essa porta fechada que tem da comunicação. Mas é importante, porque essa questão do medo, para muitos que estão nos ouvindo aí, talvez seja uma realidade do dia a dia. E é importante mesmo tentar criar maneiras ou habilidades que possa ser superado isso no dia a dia, né? Num trabalho, numa reunião, num trabalho voluntário, na igreja, onde ele puder, né? Tentar destravar isso. E o primeiro passo é identificar, é assumir, né, que tem um medo ou uma insegurança de falar em público. O medo por si só não é o problema. O problema é quando ele te bloqueia, quando ele te trava. Agora, um medo, em alguma medida, é ok, ele vai te acender um alerta, vai te deixar em estado de concentração, ele tem até uma certa utilidade, quando ele se torna apenas um nervosismo. Quando ele se torna grande demais e te barra, aí sim ele é um problema. Agora, sabe qual é o grande desafio? Esse dia eu estou pensando no seguinte raciocínio. Como que você elimina completamente a autocrítica para poder fazer vídeos para as redes sociais, para falar em público? Não tem como. Até porque se você conseguir fazer isso, você é um psicopata, né? Não, alguém que não tem nenhum receio da opinião alheia, nada, né? De ser avaliado, né? Vai existir isso. A questão é como que eu lido com isso. E você falou uma coisa muito importante ali, que é trazer para a consciência. Por exemplo, quando alguém lembra a origem, identifica, nossa, eu me senti assim em tal época. Momento. Que foi a história que eu contei agora. Eu não sabia disso, até que um dia fui questionado e lembrei, nossa, eu lembro de eu ter me sentido bobão na escola, os caras me zoando e tal. À medida que a gente percebe essas coisas e traz para a consciência, a gente passa a ter algum poder sobre aquilo. Enquanto eu não tenho consciência, é o inconsciente que está tomando conta, que está agindo. Tal qual, eu gosto desse exemplo, o cara que tem problema com algum vício, o cara tem um problema com o alcoolismo. Ele só vai lidar com isso na hora que ele tiver consciência disso, que é um problema. Enquanto não tem consciência, nada pode ser feito. Falar bem é um dom? Não. Falar bem é uma consequência de prática. Prática, treino. Claro que tem pessoas que têm uma facilidade um pouquinho maior, né? Seja por uma questão de articulação, dicção, ou porque foram mais expostas, aí parece que é natural. Mas na verdade não. Na verdade é uma questão de exposição, de prática. Ninguém é bom no que faz pouco, né? A prática leva ao aprimoramento. A excelência. Então é preciso treinar. E qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, fazer um podcast aqui, eu venho aqui fazer gravações. Se eu fico muito tempo sem fazer, na condição de anfitrião, né, na hora que a gente faz aqui, a gente tem que recuperar aquilo ali. Quanto mais a gente faz, melhor a gente, né, melhora a nossa atuação. É treino. E aí tem uma questão importante que é a dessensibilização, né? Por exemplo, uma coisa que para mim é fundamental na confraria da comunicação, que é um projeto que eu tenho, é o tempo que a pessoa está ali na frente, em pé, diante das pessoas, nem sempre é falando. Isso. Às vezes está ali para ouvir um feedback e tal. Eu sustento ela ali, continuo em pé enquanto a pessoa fala contigo. Porque aquela posição de estar em pé diante de um público vai se tornando algo natural. Né? E aí... Se acostuma, né? Exato, acostuma, dessensibiliza, deixa de ser um problema para ser algo natural, aos poucos.
Um bom orador não vai ter um filho que seja bom orador. Como um bom jogador não quer dizer que vai ter um filho jogador. Essa é a lógica, né? Então, treino, prática é fundamental para que a pessoa se desenvolva na comunicação. Exatamente, exatamente. Aí, né? Só a prática, só a prática. Agora, o que acontece, né? Se alguém vai para um curso de oratória contigo, ela pega um atalho. Né? Porque o que eu vejo, assim, muita gente que tem uma facilidade de falar, porque se expôs e praticou e tal, fala bem. É diferente, falar bem é diferente de se comunicar bem. Isso. Né? Então tem gente que fala, preenche o espaço e sente que está mandando muito bem e não está conectando. As pessoas não estão ali ligadas. Porque tem vários desafios na fala. É o capturar a atenção, é o sustentar a atenção, é o ser atrativo, é o ser compreendido, é o ser didático, tem magnetismo, tem várias questões. Quando a gente estuda isso, aí a coisa muda de patamar. Porque é igual respirar. Respirar, todo mundo respira. Sim. Agora, quantas técnicas existem de respiração que proporcionam diferentes efeitos, de tranquilizar, de concentrar, qualquer coisa. Na comunicação é a mesma coisa. A gente tem que ter clareza da intenção e aí sim agregar técnicas e práticas que vão potencializar a nossa mensagem. Isso. Não, com certeza, né? Você deu esse exemplo bom. Falar em pé é sempre a melhor opção, eu concordo com isso. Usar os gestos, a postura, o olhar visual para o público, né? Estar ali na dinâmica que está atraindo a atenção do pessoal que está te ouvindo para o tema que for. Então, esse é um fator assim, primordial, né? Tentar saber as técnicas, o que usar na hora certa, de forma que atraia aquela atenção. Eu tenho que ter o meu público olhando para mim e sendo atraído por ele de qualquer maneira. E uma coisa que a gente tem na prática, né, como a gente lida com turmas, alunos e tal, sempre tem umas histórias, né? Então, assim, algum aluno que sabia muito bem o conteúdo, mas na hora de colocar o conteúdo, por exemplo, teve alguma situação constrangedora. Eu já passei por aluno assim, especialista, né? Treinei já alunos para TCC, por exemplo, apresentação do TCC na faculdade. E foi uma situação bem peculiar, né? O cara era um gênio na matéria. Mas o medo para falar para 5 professores e mais família e amigos vendo lá no dia já estava ruim na semana. Eu peguei 2 dias ele e fui assistir a apresentação e ele tirou nota 10 na apresentação, mas saiu muito bem. Dá uma pena quando a gente vê, né? E aí foi treinar essa pai e mãe falaram, né? E ele também falou, treinar essa passada por cima desse medo para ele poder passar naquele momento. Ele tinha algum trauma de infância, lógico, né? Mas se engasgava. Falando para mim o texto, apresentando, ele chegou uma hora já com medo já e travou. Então, nessa hora, a gente que tem habilidade ou tem essa prática de treinar pessoas, né, é o que tu falasse, né? Tem que ir tratando, fazendo a mentoria, tratando mais especificamente a pessoa e tal, para que ela supere esse medo. Mas tem algum caso muito típico, assim, o que tu lembra, ou hilário, que de repente tem acontecido? Olha, é gratificante. Gratificante demais a gente lembrar. Quando você fala isso, eu lembro de vários episódios, vários exemplos. Eu vou te trazer alguns aqui, mas antes eu só quero fazer um raciocínio. Você disse algo que é decisivo, né? Essa exposição, por exemplo, diante de pessoas que você ama, que você se importa com a opinião, para algumas pessoas é muito mais desafiador falar na frente do pai, da mãe, de algum colega, da esposa, do marido, Sim. do que falar para um público diferente, né? E também, você me fez trazer outra percepção que a gente pode depois elaborar melhor, que é o seguinte, me incomoda demais, me deixa de fato incomodado ver alguém que sabe muito sobre alguma coisa, tem competência, e na hora de expressar aquilo, não parece que sabe tanto quanto sabe. Não consegue demonstrar competência. O conhecimento. Porque estudou, evoluiu, tecnicamente é muito bom, só que a competência elevou e a comunicação ficou aquém. E aí fica uma lacuna aqui, isso gera frustração. Quando eu me preparo para ser um super profissional, mas o mercado não percebe, meus clientes não percebem, as pessoas à minha volta não percebem porque a minha comunicação não está à altura da minha competência. Isso gera uma grande frustração. E eu vejo isso com muita frequência. Dá vontade de pegar pela mão e levar para um curso para a gente poder preparar. Exemplos, Wilson. Cara, tem muitos. Na tua turma estava o Digão, não? Não. Em outra turma. Eu vou falar o nome dele, que é um cara muito bacana. Esse é um menino que... Ele tem uma pequena deficiência física. E aí, por conta disso, a família sempre cuidou muito dele, protegeu muito. Natural. Passou por várias cirurgias quando criança. Então, a família, pai e mãe, sempre fazem o que acham melhor para uma criança. Ele, durante a confraria, ele veio por quê? Porque um dia, numa conversa com ele comentou que estava solteiro, sem relacionamento. E eu disse, amigão, eu falei, como um cara conhecido assim, eu falei com muita clareza para ele, amigão, que às vezes tu parece menino. É um cara de 30 anos, é um cara que é super profissional, competente, relevante dentro da empresa. Mas ele tem uma postura assim. Por quê?
porque estava sempre sendo muito protegido. E ele assim, cara, eu sinto que eu tenho que me posicionar, eu tenho que sair da casca, né? Isso. Veio para a turma. O que aconteceu? Ele era tão protegido que ele se acostumou a ser conduzido. Então ele precisava assim, sentir uma potência, um valor na própria história para ele começar a se posicionar, até na reunião da empresa. Ele sempre foi visto como um cara muito queridão, mas pouco posicionado. O que me chamou a atenção, para ele entregar uma palestra, que a gente dentro da confraria todo mundo passa por esse processo de entregar uma palestra. Ele precisou investigar a própria história. Ele fez gravações com a mãe e com o pai dele para entender como foi a infância dele. Ele não sabia exatamente quais cirurgias ele tinha feito, pelo que ele tinha passado, que momento que a família se preocupou, duvidou, quem que foi decisivo, né? Como que ele foi parar no esporte, que o avô dele incentivou, o pai dele montou uma mini quadra de tênis na garagem, e ele foi sendo desafiado. Um dia um personal trainer falou para ele, vamos fazer uma corrida? Ele manca assim, arrasta a perna. Ele tá maluco? Como é que eu vou fazer uma corrida? Disse, cara, tudo que eu te desafiei, tu já fez, é só mais um desafio pra ti, tu sabe fazer isso. E ele foi. Então, dentro do processo ali, na hora da palestra dele, ele falou assim, Edmilson, cara, mas eu assim, tu fala pra gente se movimentar um pouco, né? Porque tem gente que pega essa premissa, se movimenta no palco. Tem gente que anda igual uma barata tonta, né? Fica exagerando. Em círculo. Se movimenta lentamente. Eu costumo dizer que quem tem presença não tem pressa. Cara, aí ele diz, mas como é que eu vou me movimentar, cara? Não vai chamar atenção demais, eu arrastando a perna e tal. Eu disse, amigão, já começa a tua palestra brincando com isso. Diz assim, olha, vocês podem ter ouvido muitos palestrantes na vida, mas nunca vocês viram alguém que se movimenta como eu, né? E aí tu vai ficar, e as pessoas vão rir, vão se conectar e tal. Esse cara que fez uma palestra tão bonita, todo mundo se emocionou na palestra dele. O que aconteceu depois? Porque a palestra é gravada. Acho que na tua turma não era, né? Não. A gente ia aprimorando. Gravadas as palestras, foi para um drive, ele mandou para a madrinha dele em São Paulo, o marido dela viu, o cara é CEO de uma empresa de tecnologia, chorou vendo a palestra dele gravada, ele foi dar palestra para 300 e poucas pessoas em São Paulo, depois foi convidado para outras, e ele descobriu que as pessoas querem ouvir ele. Esse tipo de história, de transformação, faz valer o nosso trabalho, né, Gilson? Claro, não, com certeza. A gente poder pegar alguém que tem muito valor, que às vezes não percebe o valor que tem, porque uma parte é treinamento, mas uma grande parte é validação. Né? E ele se autofirmar nisso, né? Ele saber que não tinha essa percepção. E essa ajuda, né? É uma mentoria, algo nesse sentido, que às vezes abre o caminho da pessoa para esse fim, né? E a comunicação tem a ver com isso. Eu acho importante esses exemplos, porque muitas pessoas podem estar vendo aí e pensando, né? Como eu posso descobrir se eu tenho também um talento, às vezes, guardado aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gilson, antes de você avançar aí. Eu sei que você é um cara que tem uma ação muito forte, uma história muito grande no associativismo, né? Em que momento tu percebeu que precisava oferecer essa tua expertise de proporcionar curso de oratória? Né? Tanto no sistema fascista, não sei se em outros ambientes também, mas eu sei que você viaja, vai para o interior do estado e oferece esse tipo de treinamento. Que momento você percebeu? Porque eu sei que não foi só uma questão de mercado, né? Não é uma coisa que você faz para ganhar dinheiro. Você faz como um propósito, né? Porque você sabe que pode ajudar as pessoas. Mas quando é que acendeu essa chama? Edmilson, quando eu entrei na JCI, já faz 30 e poucos anos atrás também, ela forma jovens líderes e tem um tripé, né? Capacitação, liderança e oratória. E capacitação dos mais diversos, liderança comunitária e treinar para você ser alguém mais preparado. Eu entrei com 27 anos. E aí, lá eu comecei também a perceber essa questão da oratória. Eu estava envolvido já no início do associativismo. E ali eram treinamentos dentro de ambientes de reuniões, algum treinamento esporádico numa convenção nacional e tal. E quando tinha, eu ia para aquele treinamento. Entre vários, eu ia para aquele treinamento para ouvir. E aí eu ia pegando insights, cliques, material, informação para me formar um pouquinho nisso aí. Quando mais ativamente no sistema associativista, eu percebi que isso também faltava para os dirigentes, para os executivos, para os coordenadores de núcleos, moderadores, né, os consultores de núcleos, que eu atuei muito com isso, que eu cheguei a fazer treinamento dentro do sistema para esse fim, com algumas turmas, né? Mas principalmente os líderes que assumiam posições nas diretorias de entidades e tal, falar um pouco sobre isso, junto com o pessoal da imprensa, que daí vinha falar sobre como se portar também em entrevistas e tudo mais. E isso é muito difícil para quem é do interior, para quem não está habituado a ter um microfone na frente, acha que isso aqui é um inimigo, né? E aí a gente tinha que treinar com o microfone, botava o microfone na mão e tudo, e até uso o microfone nos treinamentos hoje, porque a pessoa diz, mas eu não vou usar microfone na vida. Quem sabe amanhã, né? Você não pode ter medo.
E aí eu comecei a despertar para esse fim de crescer ensinando as pessoas, né? O próprio que eu mencionei dos debates políticos que me deu assim uma visibilidade de palco, eu me transformo quando estou num palco, é outro chapéu, tiro é outro chapéu, eu fico muito bem durante 2h30, 3 horas no palco, administrando um momento, um cerimonial, um debate político, seja o que for, né? Me sinto muito bem e tendo os tempos controlados, sendo que pressão às vezes ali por uma série de situações. Então, eu consegui conviver com isso. E eu me lembro que daí na época da faculdade ainda também, né, veio os desafios, fui presidente do diretório acadêmico, tem que fazer reunião com a diretoria da universidade, reunião de assembleia com os alunos para discutir alguma coisa, e estava lá na frente, fazendo isso. Então, acho que fui forjado com o tempo, sem ter a teoria. Depois fui buscar mais teoria, mais aprendizado. E fui forjado desse tempo. E lógico que quem não, né, se engasga às vezes diante de algum fato. Normal. Mas a habilidade vai me deixando mais preparado, treinamento preparado para que isso flua melhor. Que não tenha esses... Treinar e ter consciência do que faz bem, né? Faz tanta diferença. Bom, eu vim de uma história de 21 anos em televisão. Uhum. Aí parece natural, né? Dar palestra, dar treinamento, seguir profissionalmente na comunicação, mas não é bem assim. Uhum. Porque eu lembro que no começo eu tive alunos que perguntaram para mim, me chamaram eu quero fazer vídeo para as redes sociais. E olha a dúvida que surgiu. Eu nunca esqueço de uma médica que falou assim para mim, Edmilson, você não vai entender como é para mim. Pegar um celular, gravar um vídeo, eu fico tremendo, minha mão sua, eu fico nervosa. Isso. Tu não vai entender isso, porque para ti é normal, tu é da televisão. Eu disse, peraí, eu não nasci na televisão, foi uma habilidade que eu desenvolvi, claro que... Só que com o tempo, a gente entra num processo que chama competência inconsciente, aquilo que a gente já faz bem e nem sabe direito explicar como é que faz. Sim. Né? Por exemplo, se você vai ensinar alguém a dirigir, você tem que pensar como é que faz. Isso. Porque hoje você não pensa para dirigir, você vai lá e dirige. É automático, né? Quando a competência ela é muito grande, você já se tornou inconsciente naquilo, né? Você não precisa pensar para fazer. E aí, um processo muito bacana que é isso que você falou agora. Beleza, agora já você fez um processo de se expor, apresenta e vai, faz. Depois, quando vai botar a teoria junto, né? A gente passa a perceber o próprio repertório. A gente toma consciência do repertório, agrega a parte teórica para poder ensinar, para poder ajudar as pessoas. Porque imagina o seguinte, um craque no futebol vai formar outro craque? Não vai. Ele vai ter que aprender, como é que chuta na bola? Qual é a técnica para ajudar alguém? Tem que aprender tecnicamente para poder ensinar o que você sabe. É um desafio. E é gratificante demais. Eu volto a falar que é gratificante porque muda a vida das pessoas. E muita coisa tem a ver também com alguns erros de comunicação, né? A gente sabe que tem... Não estou falando aqui das gravações erradas, né? Mas erros de comunicação que às vezes as pessoas cometem, né? Eu comento isso no curso, e alguns são gírias, alguns são cliques, são o sistema nervoso da pessoa, principalmente onde colocar a mão quando eu estou falando, né? Principalmente se eu estou em pé e não tem um obstáculo na mão, algo para segurar, onde eu ponho a mão, eu pergunto, mas quando eu estou falando, onde é que eu boto a mão? Né? A questão das pernas, a questão da mão no bolso, a questão de falar, né, de uma forma com medo de falar errado, né, ou usar muita gíria. Também é comum. Como é que tu vê isso com relação ao dia a dia das pessoas? Como é que elas podem se policiar para esse fim? Tem 2 tipos de erros. Uma parte deles é assunto para fonoaudióloga, né? Quando a questão é de dicção, é muito grave e tal. Quando é só uma questão de articulação, até tive agora um aluno assim, a gente pode passar várias orientações para melhorar a dicção. Isso é um ponto. Quando há algo mais patológico, eu encaminho para a fonoaudiologia. Agora você está falando de vícios de linguagem, por exemplo, né? Que pode ser um vício verbal ou alguma coisa que o corpo está tentando sustentar ali. Então, a postura, tá? A pessoa às vezes nunca pensou, nunca foi orientada sobre isso. Mas a primeira coisa a fazer é limpar a fala, né? Limpar a fala. Eu não gosto de trabalhar as coisas separadamente. Eu não gosto de trabalhar assim... Vamos eliminar os vícios e depois estruturar a fala. Eu prefiro trabalhar a estruturação, a pessoa aprender a estruturar, a pensar em como falar de improviso, ou como falar de uma forma programada, como fazer um roteiro para um vídeo, como elaborar uma palestra, como falar de improviso. 3 pilares, basicamente. E na prática a gente vai percebendo e fazendo a pessoa perceber, eu gosto de fazer ela perceber os vícios que ela tem. O vício mais comum, preencher o vazio desnecessariamente. Porque quando você está falando em público, especialmente, parece que essa pausa, como eu fiz agora, uma pequena pausa, Isso. parece que é um tempão.
e que a gente está ocupando o tempo das pessoas e que as pessoas vão se entediar. Isso. Mas, na verdade, a pausa dá impacto no que você diz. A pausa permite que a pessoa absorver o que você acabou de dizer. Eu brinco o seguinte, já aconteceu em podcast de eu largar uma frase e o host fazer assim, né, para trás. Eu pensei, opa, essa frase entrou bem, né? Causou um impacto na pessoa. O que eu faço? Eu repito. Porque já botei no meu repertório. E facilita até o corte, depois se eu quiser um corte, né? Então a gente vai percebendo. Falar com atenção às pessoas, respeitando o silêncio, aprendendo a fazer pausas, é muito bom. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é, escreve um texto e a cada momento faz uma pausa exagerada. Que não vai ser assim que você vai falar de verdade, mas para se acostumar com o silêncio. Com a paradinha ali, né? Porque quase todos os vícios têm a ver com isso. É o a gíria mesmo. Gíria é um grande desafio. Gíria é desafio. Porque na hora do improviso ali, o cérebro oferece o que está disponível mais rápido, que é automático. Então, eu, por exemplo, eu tive que me policiar muito, porque eu sou muito de falar palavrão. Entre os amigos, assim, falar brincando. Pô, você está falando em público... E daqui a pouco vai. O teu cérebro oferece um palavrão, primeira coisa. E aí tu tem que trazer pra consciência, depende do ambiente que eu tô, eu não posso falar um troço assim, né? Eu tenho que cuidar. Mas ter clareza dos vícios, de como você fala. Cara, é bem simples, Gilson. Uma coisa básica que as pessoas não fazem é se gravar falando. E como se gravar falando? O que eu recomendo? Porque existe uma possibilidade que é falar na frente do espelho, né? É uma técnica antiga, funciona. Falar na frente do espelho, perceber o gesto, perceber a expressão facial, ok. Mas eu acho mais interessante, mais efetivo se gravar. Mas não se gravar olhando para a câmera só, porque aí você fica preocupado em performance, desempenho. É o seguinte, a brincadeira. Coloca a câmera numa diagonal para que você possa ver o seu rosto, mas que durante a tua fala você ignore aquela câmera. Então coloca aqui numa diagonal, prepara uma apresentação e apresenta para a parede, para onde for. E depois você visualiza, grava de corpo inteiro. Aí você começa a perceber como é que tá a tua postura. Tá numa postura confiante? Tá gesticulando? Tá se movimentando? Tá fazendo muito muito Faz uma autoanálise básica. A gente oferece isso nos nossos cursos. Mas a pessoa pode fazer isso em casa só para ter uma base. Como que está essa comunicação? Porque o corpo diz muito, né? Não, com certeza, né? E tem aquelas técnicas de que o corpo fala, né? Então a gente sabe disso no dia a dia, ou quando tem algum aluno que realmente precisa de ajuda, né? A gente percebe pela ofegação, né? Pelo tentar falar o nome numa autoapresentação, que ele sabe o nome, o endereço, o que gosta de fazer, qual é o projeto de vida, ele não consegue terminar a frase, porque tranca todo o processo, porque tranca a respiração, automaticamente não respira mais, esquece nem pensa mais. Não, nem pensa mais e dá o branco ali, tem que fazer um raporte com ele, botar a mão ali para, me diz onde é que você mora, né? Que cor que é a tua casa, que cor não sei, porque ele esquece tudo. Isso é normal, pessoal. Isso acontece mesmo. Gilson, eu nunca esqueço de uma história que eu vi na TV, né? Eu, como repórter esportivo, tinha um repórter novo e aí ele tinha que entrar ao vivo. Entrar ao vivo é um alto nível de concentração, porque você tem um tempo muito limitado ali. Então ele tinha 30 segundos para entrar ao vivo. Ele ficou tão concentrado em decorar o texto, coisa que eu nem recomendo. Eu gosto de estruturar, porque se você decora palavra por palavra, você esqueceu uma, parece que perdeu o raciocínio todo. E ele se concentrou tanto, estava tão rígido, que chegou na hora de assinar, que é quando o repórter fala, de Florianópolis, Edmilson Ortiz. Ele esqueceu o nome dele. Porque aí ele veio tão focado que chegou na hora que ele podia relaxar, travou. Daí ele falou de Blumenau, e ficou. E aí a gente cortou pro apresentador. E aquilo ficou icônico. Não, e eu já tive casos assim também de alunos, né, que um grupo de advogados, fui fazer um workshop de oratória, e eu começo fazendo autoapresentação. Boto até na tela o que eu quero que a pessoa fala. E tinha em torno de 50 advogados no workshop. E uma pessoa, uma mulher, disse, ninguém me obriga a me levantar e ir lá na frente me apresentar. Aí eu fui até a cadeira onde ela estava sentada e disse, você se inscreveu para vir aqui? Sim. Para quê? E tive que induzir a pessoa, fazer com que ela confirmasse perante todos que ela quis vir ali para perder o medo de falar em público. Aí peguei ela pela mão e levei lá para frente. Fiquei segurando, apoiando, para que a pessoa me fizesse a autoapresentação. Mas ela desafiou. Um modelo de advogado, talvez, né? Ninguém me obriga. Sim. E eu fui lá. Quem lhe obrigou a vir? Correu risco de tomar um processo. Mas quem lhe obrigou a vir aqui, por exemplo, né? Eu vim porque quis. Bom, primeiro passo. E aí eu uso uma PNL ali em cima também do modelo do PNL,
E foi um fato que me marcou muito. E no decorrer das atividades daquela noite, né, foi a pessoa que logo depois participou de mais atividades espontaneamente. Quis vir lá na frente. A gente quebra o gelo da pessoa. Aconteceu recente, num outro treinamento, um jovem que ele queria fazer a apresentação sentado, onde ele estava. Eu disse, não, querido, você tem que vir aqui para frente. Não, mas eu tenho medo, eu não vou. É a questão do medo, daí, né, de alguma coisa, uma pessoa mais nova. Fui lá, consegui trazer a pessoa para frente, eu vou estar do teu lado e você vai falar o que eu te perguntar. E eu fiz ele. Aí depois você envolve na dinâmica seguinte, tal, essa pessoa que destrava, sabe? E é isso que tu falou, né? As pessoas podem ter alguma coisa trancada, nunca passou por aquele momento, e a gente consegue, como instrutor, né, dar uma volta por cima nessa situação e trazer para uma realidade. Sabe que uma coisa que eu aprendi na confraria é entender as referências e os desafios do aluno. Então, chega numa turma, por exemplo, a turma que você fez parte. Aliás, quero fazer uma menção a isso. Você é um cara que tem uma comunicação claríssima, é um professor de oratória, e mesmo assim, de forma generosa, decidiu fazer parte de uma turma da confraria. E eu lembro que as pessoas perguntaram, mas o Gilson é um cara que fala bem, já dá palestra, já é treinador, dá curso até de oratória. Por que ele está fazendo a confraria? Porque ele é um cara que sempre sabe se colocar na posição de aprendiz, porque sempre tem alguma coisa nova. E assim que eu puder, eu quero fazer um curso contigo. Porque a gente tem uma abordagem diferente, é complementar, tem um jeito que tu explica alguma coisa que pode ser diferente do meu, eu posso agregar, é uma troca. Isso é muito bacana. Agora me ocorreu a seguinte simbologia, o cara que é dono de uma churrascaria, ele quer comer uma pizza de vez em quando, então... Sim, vai para outro lugar comer outro prato. A gente quer aprimorar, a gente está sempre em aprendizado. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, a exposição progressiva é uma coisa que eu aprendi a fazer. Então, chega numa turma como a tua, tem você, tinha a presidente da Enfro, a atual presidente, a Cíntia, que na época era vice, pessoas que já têm a habilidade de falar em público. Mesmo assim, a primeira exposição é o nome e a profissão só. E logo mais, e depois vocês vão me conhecer melhor. Isso. Por quê? Para alguns é barbada falar isso, para outros já é um desafio só falar isso. Só falar isso, então, exato. Eu faço uma pequena exposição, aí depois na segunda vez um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, para aos poucos as pessoas irem dessensibilizando. Então, exatamente. E numa turma, você sabe disso, a gente tem as pessoas de diferentes níveis de desafios ali. Tem gente que já fala muito bem e está buscando um ajuste, e tem gente que está bloqueada. E a gente tem que atender todos. Totalmente bloqueado. E a gente percebe isso, né? E não é culpa da pessoa, né? A gente sabe que vem uma consequência da vida de alguma situação. Edmilson, você também falou da confraria aqui. Eu queria até também aproveitar que nesse momento você pudesse também deixar aqui o teu @, né, da confraria, o teu mesmo, para que as pessoas também que vão estar ouvindo possam entender o que é esse trabalho. O que você faz? O @ Edmilson Ortiz, com demudo, @ Edmilson Ortiz. Também tem o @ confraria.comunicação, que ali eu tô tentando concentrar o assunto, né? Porque no meu ali é uma confusão, Gilson. Porque eu trabalho como influenciador para algumas marcas, sim, tem outros trabalhos ali, então não tá só o trabalho de comunicação, de treinador ali. A confraria, ela nasceu por uma demanda dentro da Enfro aqui, de pessoas que querem dar palestra e criam um ambiente para treinar. Porque até então eu sempre fazia atendimentos em empresas, que faço até hoje, treinamentos corporativos, e muitas mentorias individuais. Então nasceu como uma forma de proporcionar um espaço de treinamento. E também para a pessoa que quer fazer vídeo para as redes sociais. Só que ao longo, desde a primeira turma, ao longo do processo, eu fui trabalhando e aprimorando o processo, eu percebi uma coisa. No fundo, eu não queria entregar um curso de oratória apenas, né? Porque qual é a diferença na minha cabeça? A oratória te ensina a se expressar. Isso. Na confraria, além das questões técnicas de oratória, eu preciso fazer a pessoa olhar para a própria história de uma forma generosa, com compaixão e se posicionar. Então, um ponto de virada ali é que a partir de outras formações que eu tenho, psicologia positiva, neurociências e tal, e como jornalista que sempre contou histórias, eu gosto de fazer a pessoa olhar para a própria história e entender o que fez ela chegar até ali. Por quê? Porque quando alguém mostra, além do que sabe, mostra quem é, por que eu faço o que eu faço, o que faz brilhar os meus olhos, no que eu acredito, quais são os meus valores, saber olhar para isso, se apropriar da própria história e verbalizar, isso potencializa o posicionamento. E eu recebi ali pessoas que, durante o processo inteiro, o que valeu de verdade foi isso. Agora, por exemplo, na última turma, eu estava lá com uma executiva de ONG, da WWF, maior ONG do mundo. Essa mulher, uma pessoa incrível, alta executiva, fez trabalhos na África, na Índia, um monte de país no mundo afora, ou seja, tem um posicionamento, dá treinamento,
O que ela precisa agora rever? Que ela veio para a confraria para isso. Agora ela quer mudar de carreira e ela quer saber se vender, né? Se apropriar da própria história. Isso. E a gente, se faz isso sozinho, a gente corre alguns riscos. Qual o risco? Um cara que tem uma posição como a tua, que é um cara de destaque no que faz, é um cara visto como um cara bem-sucedido. E você, eu, com a minha história de televisão, o que a gente faz? Todos nós fazemos inconscientemente. A gente edita a nossa história, porque se eu contar tal coisa, parece que eu estou me vitimizando. Sim. Aí eu não quero falar sobre isso. Parece que não quero que as pessoas tenham pena de mim, eu não quero dramatizar. Tem coisa que a gente acaba não contando, porque parece que está se achando, parece arrogância. Então, como é que a gente acha o equilíbrio? A gente precisa de um outro olhar. Todos nós, eu precisei. Eu fui provocado num processo de mentoria. Quando eu passei a entender, opa, isso aqui eu nunca dizia, nunca contava, eu deveria contar. Coisas que eu achava que eu devia continuar contando e deveria eliminar das minhas histórias. Então a gente aprende a fazer recortes da própria história para que sejam genuínos, mas também estratégicos. Esse é um diferencial. Então a turma da confraria sempre são pequenas. Eu fiz uma turma com 16, achei grande demais, hoje eu ajustei. Tem que ser menor. 10 a 12 pessoas. No máximo 12 pessoas. Por quê? Porque na confraria são 8 semanas de encontros presenciais aqui na Enflo e eu ainda preciso dar um suporte individual muito forte. Para que as pessoas, de fato, consigam ter um atendimento personalizado e eu faça uma entrega assertiva. Então, 8 semanas presencial aqui na Enflo. Tem demanda aí para levar para outras cidades? Em breve eu vou fazer isso. Mas hoje, por exemplo, eu estou com uma turma nova aqui. A gente tem já uma história de 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, de turmas aqui na Enflo. Repete o arroba da confraria. @confraria.comunicação. Aí, pessoal, mais fácil. Uma boa oportunidade, né? Muito bom. Muito bom ter te ouvido, Edmilson. Achei maravilhoso essa troca de figurinhas, né? E poder lançar o nosso GZCast hoje com você aqui sendo pioneiro, né, de vários outros que eu pretendo lançar aqui. Para quem está assistindo, né, segue lá no Instagram também da GZ Capacitações, e onde a gente posta conteúdo sobre comunicação, oratória, insights, todos os dias tem algum tipo de comunicação. E aqui no GZCast, a ideia é continuar trazendo gente de áreas diferentes para mostrar como a comunicação atravessa qualquer profissão. Hoje tivemos aqui uma excelência, né, o Edmilson falando muito também sobre o dia a dia, sobre essas preocupações que as pessoas têm que ter. Então já fica de olho no próximo episódio e até lá. Um abraço. Obrigado, Edmilson. Obrigado pelo convite, Gilson. Obrigado. Até a próxima.